Muito bem, meus irmãos, estamos de volta. Agora, por favor, abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 22. Apenas até o verso 22. 1 Coríntios, capítulo 15, versos de 1 a 22, diz assim a palavra de Deus: a ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Acompanhe. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Agora, meus irmãos, vamos frisar os versos 20 a 22. Até aqui tá bom, ok? Vamos ler juntos para frisarmos esses versos 20 a 22. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Vamos falar com Deus, vamos pedir a orientação do Senhor para que Ele fale aos nossos corações neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, fale aos nossos corações. Alegra-nos, ó Deus. Dá-nos, ó Pai, mais uma vez uma porção da tua graça. E revigora-nos, ó Deus. Anima-nos. Nos encoraja, Senhor, a prosseguir cada vez mais. Ó Senhor Jesus, abençoe a tua igreja, ora reunida, as famílias e cada irmão e irmã neste exato momento. E eu peço, Senhor, como ministro do Senhor, fale profundamente a cada coração, estimulando, alegrando e fortalecendo a fé, fortalecendo a todos. Toma minha vida, Senhor, na exposição da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Esta semana celebramos com muita alegria e continuamos a celebrar um dos pilares do cristianismo. Esta semana é conhecida por Semana Santa e nela nos lembramos do caminho percorrido de Jesus Cristo até a cruz. As suas 7 últimas palavras, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Essa a semana que relembramos, trazemos à nossa memória o caminho, como falamos, percorrido de Jesus Cristo até a cruz do Calvário. As suas 7 últimas palavras, a morte, o sepultamento e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo, o apóstolo Paulo, escreve para a igreja de Corinto sobre a importância disso, sobre a importância da ressurreição de Jesus. E com base nisso, a certeza da nossa ressurreição. Portanto, é essencial crer na doutrina da ressurreição de Cristo Jesus. E Paulo aqui, meus irmãos, ele inicia seu argumento, falando sobre isso, ele inicia seu argumento para provar que a ressurreição de Jesus Cristo é um fato histórico, tendo como base as Escrituras. Ele inicia exatamente isso, o seu argumento, para provar, repetindo, que a ressurreição de Cristo Jesus é um fato histórico, tendo como base as Escrituras. O que estava acontecendo naquela época? Nesta ocasião, nestas circunstâncias? Meus irmãos, alguns pregavam a ressurreição de Cristo. E você pode observar aí no verso 12, era corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então alguns pregavam isso, a ressurreição de Cristo. Entretanto, não criam na ressurreição dos mortos. Pregavam a ressurreição de Cristo, entretanto não criam na ressurreição dos mortos. E Paulo vai argumentar que é impossível existir essa dicotomia. É impossível separar uma verdade da outra. É exatamente isso que Paulo vai argumentar.
que é impossível existir essa dicotomia. Então, primeiramente, o apóstolo Paulo traz à memória algumas verdades irrefutáveis para provar que a ressurreição é um fato histórico, espiritual, sobrenatural e ocular. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, a primeira verdade que nós observamos aqui nos primeiros versos do capítulo 15 é o objetivo. O objetivo de Paulo, em primeiro lugar, é lembrar, mas é muito mais do que lembrar, é alertar a responsabilidade de todo crente. Veja aí no verso 1 e o 2. Irmãos, venho lembrar-vos, portanto, esse é o primeiro objetivo, é lembrar, mas muito mais do que lembrar, é alertar a responsabilidade dos crentes. Venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Olha o verso 2. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Vamos entender esta primeira verdade que Paulo vai argumentar para provar que a ressurreição é um fato histórico, espiritual, sobrenatural e ocular. Então, o objetivo de Paulo é muito mais do que lembrar, é alertar da responsabilidade aplicando de cada crente, de cada um de nós. Quero lembrar-vos, como ele diz aqui, o evangelho que vos anunciei. Traga à memória o evangelho de que vos anunciei, que preguei, o qual vocês receberam e no qual ainda perseverais, ou seja, no qual estão firmes. Eu quero lembrar-vos isso, o evangelho que preguei, que anunciei, e que vocês estão perseverando, estão firmados, estão firmes. Ele diz no verso 2, por ele também sois salvos, ou seja, por meio deste evangelho, por ele também sois salvos, se retiverdes, relendo o verso 2, a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Por meio deste evangelho, vocês são salvos. Paulo está trazendo à memória, alertando, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, tenhais crido em vão. Verso 2. Aqui, meus irmãos, temos a combinação maravilhosa da clássica doutrina da soberania de Deus na salvação do homem, dos seus eleitos, e a responsabilidade de todo crente. Nós temos essa combinação da soberania de Deus na salvação e a responsabilidade do crente. Uma doutrina não exclui outra doutrina. Nós observamos na palavra de Deus, lá em Efésios, capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos. Você conhece esse texto. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então nós observamos ali também em Efésios a doutrina da soberania de Deus na salvação. Pela graça sois salvos. Por outro lado, meus irmãos, nós aprendemos também nas Escrituras que a evidência da salvação, e uma das evidências é a perseverança dos crentes. Exatamente isso. A evidência da salvação é a perseverança dos crentes. Então, quando nós observamos aqui
nos versos 1 e o 2, o apóstolo Paulo alertando, como aqui trazendo essa primeira verdade para provar a ressurreição, que é um fato histórico, sobrenatural, e Paulo quer não somente lembrar o evangelho que ele vos pregou aos irmãos de Corinto, não somente lembrar, mas também alertar da responsabilidade, ou seja, por meio deste evangelho, vocês são salvos desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, tenhais crido em vão. Portanto, nós aprendemos, meus irmãos, aqui é a soberania de Deus na salvação dos seus eleitos, dos eleitos de Deus, e a responsabilidade do crente. Mas a evidência da salvação é a perseverança do crente, é a evidência da salvação em Cristo Jesus. Agora, o segundo argumento que Paulo fala, a segunda verdade, está no verso 3. Antes de tudo, vos preguei o que também recebi. Note aqui, meus irmãos, o que significa isso? Antes de tudo, significa em primeiro lugar, em prioridade e importância. Antes de tudo, quer dizer, em primeiro lugar. Veja a importância desse assunto, desse tema. E ele continua dizendo: vos entreguei o que também recebi. Ou seja, o que eu lhes transmiti, o que eu lhes estou transmitindo, foi o que eu recebi. E aí ele continua dizendo que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Verso 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Note, meus irmãos, que tanto no verso 3 quanto no verso 4, a frase, segundo as Escrituras, se repetem. Antes de tudo, em primeiro lugar, em prioridade e importância, este assunto, vos entreguei o que também recebi. Ou seja, meus irmãos, em outras palavras, o apóstolo Paulo não tinha inventado nada. Não era invenção da cabeça de Paulo, da mente do apóstolo Paulo. Não. Ele entregou o que também recebeu, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Este, portanto, é a segunda verdade irrefutável, a fim de provar que a ressurreição de Cristo é um fato histórico, espiritual e sobrenatural e ocular também. O terceiro argumento, a terceira verdade é que Jesus Cristo ressurreto foi visto por várias testemunhas. Veja aí, meus irmãos, a partir do verso 5 ao verso 9. Jesus Cristo ressurreto foi visto por várias testemunhas. Cefas, que é Pedro, aos 12, visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e por último, que é o verso 8, que significa e por último, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. A partir, meus irmãos, desse quadro que o apóstolo Paulo se depara, a partir desse quadro incoerente que Paulo observa, ele argumenta
a partir dos versos 12 agora, veja aí, do verso 12 ao verso 19, agora ele faz um argumento muito interessante. A partir desse quadro, com base nesse quadro de incoerência que ele observa, ele argumenta, meus irmãos, de forma decrescente. Ele argumenta de forma até fatalista e desesperadora, descrevendo atitudes religiosas e devocionais inúteis, sem sentido, uma vez que o princípio fundamental foi removido. Nada restava para essas pessoas. Tudo o que restava era desespero e caos. Em outras palavras, a partir desse quadro de incoerência que Paulo se depara, uma vez que não se crê em um dos pilares do cristianismo, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Está aí no verso 32. Está exatamente dentro desse contexto. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. A partir desse quadro caótico de incongruência que Paulo se depara de algumas pessoas que estavam vivendo, tendo pensamentos incoerentes, termos incoerentes. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, faz uma pergunta no verso 12, muito interessante. Veja aí. Ora, se é corrente, então a partir desse verso, do verso 12 até o verso 19, de forma decrescente, Paulo ele começa descrevendo algumas atitudes dessas pessoas religiosas e devoções inúteis, sem sentido, uma vez que essas pessoas estavam removendo o princípio fundamental. Eles estavam removendo o princípio fundamental, que é a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos mortos. Então, por que Paulo faz essa pergunta? Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, quer dizer, se é corrente, se isso está acontecendo por Paulo e tantas outras pessoas estavam falando e pregando que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Que não há ressurreição de mortos. Por que Paulo faz essa pergunta? Exatamente, meus irmãos, porque era corrente. Era corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Era corrente. Muitos faziam. Por outro lado, alguns negavam a ressurreição dos mortos. Por um lado, era corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Por outro lado, alguns negavam a ressurreição dos mortos. Ou seja, eles estavam defendendo uma coisa, a ressurreição de Cristo, ok, mas negando outra, a ressurreição dos mortos. Incongruência absoluta. Impossível desvincular a ressurreição de Cristo da ressurreição dos mortos. Impossível. Como falamos acima, é impossível crer na ressurreição de Cristo e negar ao mesmo tempo a ressurreição dos mortos. É o que Paulo começa descrevendo. Mas era exatamente o que alguns estavam fazendo. Então o apóstolo Paulo, ele começa provando a ressurreição de todos nós pelo prisma da ressurreição de Cristo. Leia o verso 12 de novo. Vamos ler. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então Paulo começa provando
que a ressurreição de todos nós é pelo prisma da ressurreição de Cristo Jesus. Segue-se deste fato que a ressurreição de Cristo é a base da nossa ressurreição. Portanto, se ela for eliminada, veja, não nos restará mais nada. Repetindo, segue-se deste fato que a ressurreição de Cristo é a base da nossa ressurreição. Portanto, se ela for retirada, se ela for eliminada, como estava acontecendo por parte de alguns naquela época, não nos restará mais nada. E depois Paulo argumenta que se não há ressurreição de mortos, nem Cristo ressuscitou. Veja aí no verso 13. Ele continua argumentando, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Negar a ressurreição dos mortos é negar a ressurreição de Cristo. Negar a ressurreição de Cristo é desconstruir os pilares essenciais da mensagem cristã. Negar a ressurreição de Cristo é desconstruir, é destruir os pilares essenciais do cristianismo, da mensagem de Cristo. Se não há ressurreição, então o apóstolo Paulo diz de forma categórica, e agora ele lista 6 consequências de se negar a ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição, Paulo, de forma categórica, lista, portanto, essas 6 consequências de se negar a ressurreição dos mortos. E aí você pode observar, a partir do verso 13, que lemos: e se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Observe que é simples o argumento, e Paulo vai direto. Ele vai diretamente, meus irmãos. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Em segundo lugar, nessa sequência, ou melhor, nessa consequência de se negar a ressurreição de mortos, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. É vã, inútil. Se Cristo não ressuscitou, é vazia a nossa pregação e vã a nossa fé. É destituída de sentido. É exatamente isso que Paulo vem dizendo. E em terceiro lugar, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Veja aí no verso 15. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus, ou seja, temos asseverado diante de Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Note, meus irmãos, aqui essas 6 consequências de se negar a ressurreição dos mortos. E aqui o apóstolo Paulo, meus irmãos, é com um tom até de ironia que ele faz a essas pessoas. Portanto, repetindo, em primeiro lugar, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Verso 13. 2. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Versos 14 e 17. 3. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, ou seja, somos tidos por mentirosos. Verso 15. Em quarto lugar, quarta consequência. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Verso 17. Olha o que ele está dizendo agora. E se Cristo não ressuscitou,
a fé de vocês, diz Paulo, também é vã. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Meus irmãos, olha isso. E em quinto lugar, a quinta consequência de se negar a ressurreição dos mortos. E neste caso, os que dormiram pereceram. Veja aí no verso 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Ou seja, os que morreram em Cristo pereceram. Estão perdidos. Estão perdidos. E Paulo conclui com a sexta consequência de se negar a ressurreição dos mortos. E também de se negar a ressurreição de Cristo Jesus. Se a nossa esperança, e aí esse verso é bem conhecido, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E mais uma vez, lendo o verso 32, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Veja aí. Verso 32, a parte B. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Meus irmãos. Mas o texto continua. Mas, por isso que nós pedir para você ler o verso 20 comigo, não é? O verso 20, 21 e 22, aqui tá bom. E nós paramos por aqui. Mas, entretanto, a conclusão segura de Paulo, do apóstolo Paulo é: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Este verso você deve enfatizar também. A primeira parte, meus irmãos, muito importante, que o apóstolo Paulo, ele traz argumentos irrefutáveis, ele traz provas irrefutáveis, históricas, sobrenaturais, oculares. Nesses primeiros versos, como nós vimos, muito importante, essa primeira parte, traz à memória essas verdades irrefutáveis para provar a essas pessoas que a ressurreição é de fato histórica, espiritual, sobrenatural e ocular. E a partir desse quadro todo do apóstolo Paulo, que ele vê, que ele percebe, ele argumenta, ele traz esses fortes argumentos. E a conclusão do apóstolo Paulo é maravilhosa, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Em outras palavras, a ressurreição de Cristo é fato. É isso que Deus está nos falando e nos lembrando por boca do apóstolo Paulo. A ressurreição de Cristo é fato, ela é real, é verdadeira, não é um mito, não é uma história de ficção, não é uma fábula. É real, é verdadeira. Cristo ressuscitou. A ressurreição de Cristo é a garantia da sua ressurreição. Minha irmã e meu irmão, glorifique a Deus por isso. Portanto, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Jesus foi o primeiro a ressuscitar com o corpo de glória. Jesus foi o primeiro a ressuscitar com o corpo imortal. Jesus foi o primeiro
a ressuscitar com o corpo incorruptível. Jesus foi o primeiro da fila e nós seguimos após ele. E eu quero aqui concluir, meus irmãos, fazendo algumas aplicações maravilhosas ao nos depararmos com essas verdades eternas, verdades históricas, verdades sobrenaturais, verdades irrefutáveis e oculares. A primeira lição, meus irmãos, que eu quero deixar para você: a nossa esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida. Eu reafirmo à luz da palavra de Deus, meus irmãos. A nossa esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida. Portanto, alegre-se nisso. Cristo vive. Como diz Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Não deixe que o desânimo, o medo, a tristeza ou a desesperança ocupar e dominar o seu coraçãozinho. Traga à sua memória aquilo que lhe dê esperança. Traga à sua memória estes textos. A nossa esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida. Alegre-se no Senhor. Traga à sua memória aquilo que lhe dê esperança. Traga à sua memória o texto de João, capítulo 11, verso 25 e 26, que diz assim, João 11, verso 25 e 26. Olha só, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? A pergunta é para você e para mim. Você crê nisso? Portanto, aguarde com esperança, com confiança e alegria as bem-aventuranças futuras. Mas a segunda aplicação que eu quero lhe deixar é: esteja em constante gratidão a Deus. Esteja em constante gratidão a Deus e cultive as motivações corretas e aprovadas por Deus. E a motivação certa e aprovada por Deus, à luz aqui desta passagem, é que tudo o que Deus nos concedeu e nos concede é pela graça do Senhor. Veja o verso 10. Eu deixei o verso 10 para agora. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Você pode dizer exatamente isso. Aplica o verso 10 para a sua vida. Sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Não se tornou vã. Antes trabalhei muito do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Trabalhei muito mais do que todos eles. E o apóstolo Paulo complementa, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, meus irmãos, essa é a aplicação para você e para mim. Esteja em constante gratidão a Deus e cultive as motivações certas e aprovadas pelo Senhor, nosso Deus.
E a motivação aprovada por Deus é que o Senhor Deus nos concedeu e nos concede a sua graça. Tudo é a graça de Deus. Sou o que sou, pela graça de Deus, ó Pai. Te agradeço, porque sou o que sou. Sou o que sou. E a terceira aplicação, meus irmãos, é que morrer em Cristo não é desvantagem nenhuma. Morrer em Cristo Jesus não é nenhuma desvantagem. Por quê? Porque, em primeiro lugar, quando o crente em Cristo morre, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. E ele já desfruta das delícias do céu. Olha que coisa maravilhosa que também diz as Escrituras. Quando o crente em Cristo Jesus morre, o seu corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. E ele já desfruta das delícias do céu. Em segundo lugar, quando Cristo voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro em relação aos vivos. Também é uma promessa, também nós vemos isso na palavra de Deus. Quando Cristo voltar, os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro em relação aos vivos. Mas em terceiro lugar, quando Cristo voltar em glória, aqueles que estão em Cristo virão com ele junto com os anjos. Isso também está registrada na palavra, essas verdades, estas promessas estão registradas nas Escrituras. Quando Cristo voltar em glória, aqueles que estão com ele, aqueles que estão com Cristo, virão com ele junto com os anjos. Esteja em constante preparo. Qual é a lição disso? Esteja em constante preparo, aguardando pacientemente a volta de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E para finalizar, com toda essa convicção que nós observamos aqui, que Deus falou aos nossos corações, destacando os versos 20, 21 e 22, você pode enfrentar as tribulações da vida, meus irmãos. Com toda essa convicção, você e eu podemos enfrentar as dificuldades da vida, enfrentar as aflições, enfrentar as doenças. Com essa convicção que temos, que Deus nos passou este momento, podemos enfrentar essa pandemia, como temos enfrentado, como você tem enfrentado esse Covid-19. Podemos enfrentar até a própria morte. Você e eu, você pode enfrentar todas as angústias, porque você sabe que tudo aqui neste mundo é passageiro e temporário, é efêmero. Por isso que você pode e tem essa convicção de enfrentar todas as angústias, porque sabemos que tudo aqui nesta vida, neste mundo, é passageiro e temporário. O que nos aguarda? O que nos aguarda é a ressurreição dos mortos e a eternidade com Cristo Jesus. É isso que nos aguarda, meus irmãos. Espere que isso, meu desejo, meus irmãos, sincero, é que eu espero que esses versos tenham te animado um pouco mais. Espero, meus irmãos, que este texto tenha te consolado, tenha te confortado e tenha te encorajado em meio a essa pandemia que ainda enfrentamos.
E aí o verso 15 e o verso 58, dando esse fechamento, o apóstolo Paulo diz, 15:58, portanto, meus irmãos, Igreja Presbiteriana de Vila Paula, você que ouve a voz do Senhor Deus, nosso Deus, portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que Deus te abençoe, que Deus te console, que Deus te encoraje muito mais a partir de agora, em meio a essa pandemia que estamos atravessando. Vamos orar. Vou orar pela sua vida e impetrar a bênção do Senhor a você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aplica, Senhor, esta palavra em nossos corações e nos anime, Senhor. Que o Senhor tenha, ó Pai, nos animado agora, Senhor Jesus. Que esta palavra, Senhor, seja aplicada em nossos corações e que faça morada em nossa vida, Senhor. Capacita, ó Pai, para que possamos viver no dia a dia, nos alegrando com esta palavra, nos animando, nos encorajando, nos fortalecendo. Ó Deus amado, fortalece a tua igreja. Fortalece a tua igreja. Dê o ânimo necessário, ó Pai. Dê a tua graça, Senhor. Maravilhosa graça, Senhor Jesus. Fortalece a tua igreja. Vivifica o teu povo, Senhor, em meio ao que estamos passando. Eu peço por todos, ó Pai, como ministro do Senhor, e que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as consolações, o conforto e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você, todos, para hoje e para todo sempre. Amém, Senhor.